Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu estou aqui com o João, minha amiga. Oi, gente. A primeira collab aqui do canal, plus também a primeira tag do canal. Viu, João, como você é importante? Não esperava o mínimo, né, amiga? Por favor. Gente, eu acho que a maioria de vocês já conhecem o João, mas caso não, eu vou deixar aqui o Instagram dele. Ele tem um Instagram lá todo voltado para literatura, para livros. Fala um pouquinho sobre, João. Então, eu comecei com um Bookgram, falando sobre livros. Daí eu migrei pra newsletter e agora eu tô no Substack escrevendo sobre livros. E é isso. Eu sempre posto uns stories também falando sobre livros, falando sobre as leituras em andamento, né? E os encerramentos. E é isso. Gente, é muito, muito boa. Eu adoro acompanhar a newsletter do João, então vamos lá. Todo mundo acompanha. Eu acho que a maioria de vocês já conhecem, mas enfim, sempre vale a gente introduzir aqui. E também como a gente se conheceu, né, amigo? Porque tem tudo a ver com esse mundo de letras e literatura. Gente, a gente era da mesma cidade, mas quando a gente começou a ser amigo, era a pandemia, então a gente não se encontrou por uns 2 anos. Porque ou ela tava na cidade natal dela, quando a gente precisava se encontrar, ou porque tava pandemia e não tinha como se encontrar, de qualquer forma. E aí a gente se encontrou por causa do Dark Academia, não era? Foi. Por causa do Instagram. Por causa do Instagram. E aí a gente falou, nossa, você é de Maringá. Foi alguma coisa assim, não foi? Você é de Maringá e tal. Foi isso, eu acho. E a gente cursava letras. Então a gente também tinha várias pessoas assim. Em comum. Porque ele fez letras português e inglês e eu só letras em inglês na parte da manhã. Isso, então a gente não se encontrava. Então a gente conheceu pelo Instagram e ficou, tipo, uma web amizade de 2 anos. Foi 2 anos? Foi, até a gente se encontrar pessoalmente. E agora a gente mora perto, ainda bem. E esse ano eu vou forçar ela a fazer um mestrado pra ela se encontrar comigo mais na vez. É isso. Além de tudo, o João agora ainda mestrando, ou seja, está iniciando novamente a carreira acadêmica dele. Eu gosto de dar essa carteirada, gente. Eu faço mestrado e fazer o quê? Intelectuais, né? E agora ela precisa fazer mestrado também, por favor. Enchem os comentários aqui, todo mundo falando que ela precisa fazer mestrado. É pra entrar na mesma estética, né? Isso, a mesma estética. Amiga, eu só quero ter amigos mestrandos agora, entendeu? Gente, e o que eu planejei pra trazer hoje, eu tinha conversado com o João anteriormente, pra gente fazer nesse primeiro vídeo de collab tag, é uma tag que eu vi há muito tempo e que eu já fiz no curso também, uma vez que eu precisei fazer uma apresentação em inglês, e que eu acho muito legal. Não sei se vocês viram antes, mas é a tag do livros que eu levaria para uma ilha deserta. Eu, particularmente, eu adoro ver, assim, porque são escolhas que não necessariamente refletem seus livros favoritos da vida. Cada um tem o seu porquê, levaria para uma ilha deserta, seja para passar o tempo, seja para estudar mais, encabeçar aquele livro, ou é um livro que eu leria pro resto da minha vida. E eu acho muito legal ouvir as pessoas falando sobre, e eu achei que ficaria super legal a gente fazer isso também. É antiga mesmo, eu fui olhar as tags, é tipo 2013. Então quem é do Booktube das antigas vai lembrar dessa tag. E eu pensei exatamente o que você falou. Não é exatamente livros favoritos, assim, atuais. Mas livros que talvez eu não enjoaria de ficar lendo toda hora. Então eu pensei nesse sentido. Pegar um livro que eu vou poder tirar várias interpretações em cada releitura. Ou que é um livro que eu posso reler que eu não vou enjoar. Perfeito. Porque ficou de fora alguns livros que eu gostaria de... Que são meus livros favoritos, mas eu não coloquei. Mas eu pensei nessa perspectiva de, ok, não vou enjoar, eu vou reler. E nessa releitura eu vou tirar coisas diferentes que eu não tirei na leitura anterior. Perfeito. Não se esqueçam de dizer nos comentários quais são os livros que vocês também levariam para uma ilha deserta, que a gente vai querer ler, beleza? Gente, antes de mais nada, a gente gostaria de fazer nessa primeira obra que iremos trazer aqui, que eu e o João, a gente se conheceu e a gente não virou amigo, web amigos, propriamente dizendo, por acaso. Foi porque a gente tinha muita coisa em comum. Principalmente literariamente falando, né? A gente tinha muita coisa em comum. E uma dessas coisas em comum era paixão por escritoras vitorianas ou escritoras do século XIX, as pioneiras ali da escrita, e literatura feminina no geral. A gente sempre deu muito mais prioridade pra ler. Não, com certeza. Mas vocês vão entender isso já agora no início desse vídeo. Por quê? Eu já tinha essa suposição que isso ia acontecer. Eu acho que você sabe um outro que vai aparecer aqui, eu tenho certeza. Sei. Ai, eu sou meio básico, muito... A gente é bem básico e a gente sabe do que a gente gosta. Sim. Por isso, o nosso primeiro livro é o mesmo livro. É o mesmo livro. O que aconteceu? Eu falei, João, você pode trazer esse livro pra mim, por favor? Porque eu não tenho ele único. Eu tenho ele dentro de uma coleção de 3 obras dessa autora. Então fica ruim pra mostrar. Ele disse, leva, amiga, isso aqui. Era um que eu ia levar também. É o maioral da Genial. É o maioral e não tem jeito. É Emma.
da Jane Austen. E, amiga, eu vou deixar você começar a falar sobre. Tá bom, então. Eu escolhi esse livro porque eu já li umas 3 vezes, eu acho. E todas as vezes que eu leio esse livro, além de tirar coisas diferentes, eu dou muita risada. Gente, é um livro, eu não sei se com vocês assim, se vocês gostam de Jane Austen, mas é o livro que eu mais dei risada da Jane Austen. É um livro que, assim, o humor aqui é muito mais palpável, mais direto. Eu percebo isso. Engraçado, quando a Jane Austen, né, falou sobre essa protagonista, ela falou que ia ser uma protagonista que só ela ia gostar. Mas eu acho que, pelo contrário, eu acho que a Emma tem muitos fãs. E, gente, eu adoro o plot, eu adoro a personalidade da Emma. Pra mim, é a personalidade mais legal de todas as queridinhas da Jane Austen. Porque ela é diferente das outras, e ela não tem papas na língua. E essa coisa de mimadinha, assim... Ai, eu acho muito legal. Patricinha. Tanto que as Patricinhas de Beverly Hills, né, foi baseado num plot de Emma. E... eu adoro esse filme também. E adoro o filme com a Anya Taylor-Joy de Emma, que é perfeito. Mas enfim, Emma, gente, é o meu livro favorito da Jane Austen. E eu leria ele pelo resto da vida, porque eu acho que não ia enjoar, eu ia dar risada em todas as vezes. Mesmo sabendo de tudo, eu levaria ele, porque eu preciso dar risada. Eu acho que... Você precisa dessa cota, né? Eu Também preciso, porque os outros dois, você vai entender. Entendi. E eu preciso de um alívio, e também um alívio cômico que eu não vou saturar. Que eu vou pegar alívios cômicos diferentes, assim. Cada releitura, eu sei que eu vou pegar coisas diferentes também. Então acho que é impossível enjoar. E eu preciso dar risada, gente, por favor. Senão, não vai rolar. E você, amiga? Gente, Emma foi um dos primeiros romances da Jane Austen que eu li. Depois de Orgulho e Preconceito, eu já pulei pra Emma. Eu não li 4 vezes, mas eu li 2 vezes e foram as 2 melhores releituras da minha vida. Emma e Jane Eyre. Eu acho que são, assim, top ones. Acho que eu tinha lido quando eu era muito jovem e eu não tinha pegado ainda um pouco mais da personalidade da Emma em si. E eu consegui fazer isso na releitura. É um livro que eu acho, particularmente, que você entende melhor na releitura. Porque de primeiro, assim, até a própria autora tenta fazer isso com a gente, né? Ela vai destrinchando a Emma aos poucos. Então, no fim da obra, você se aproxima mais da Emma e do porquê ela faz o que ela faz, um pouco mais da personalidade dela. Acho que antes disso, a gente não consegue se aproximar tanto da protagonista, né? Como a gente gostaria. Mas, como o João disse, é um livro muito leve. E a Jane aqui, ela usa, muito mais do que nas outras obras dela, esse humor irônico ácido. É muito ácido. O humor não é descarado. Como eu disse, é muito engraçado porque ela usa isso com recursos linguísticos para. Gente, isso é muito bom. É maravilhoso. Eu adoro aqui. E eu gosto muito porque ela brinca com essa visão da menina que tem muito poder em mãos. Ela tem muito poder, principalmente econômico, e faz as coisas de uma forma inocente e ingênua. Então é o amadurecimento da Emma também, através do tempo. E a gente vê como isso era dado na maioria daquelas mulheres. Eu sei que a Elizabeth, por exemplo, né, de Orgulho e Preconceito, é muito mais amada por diversos motivos. E tá tudo bem. Se Nós amamos ela também. A gente também ama ela. Só que a Emma tem um outro processo de amadurecimento que eu acho muito mais interessante de ser visto, que ele é mais real. Ela já não é a menina pronta e perfeita, idealizada, inteligente, muito pelo contrário. Aqui na primeira frase do livro, que é a mais icônica, né? Sim, a gente é Morehouse, inteligente, rica, bonita. E ao decorrer da obra, a gente vê que não é bem assim. Ela não tem a maior inteligência da obra, ela não é a mais bonita da obra. Aqui a gente tem uma outra personagem chamada Jane, que é muito mais bonita que ela. Adoro ela. Também. É muito mais bonita que ela. E ela é rica, sim, mas até que ponto a influência dela, econômica, pode mudar alguma coisa ali? Só por ser filha de um homem rico e ter tudo aquilo, ela não poderia herdar aquilo. Lembra do morgadio do século XIX? Então tudo isso cai por terra. No fim, a gente só conhece a Emma, a menina ingênua que, enfim, precisa de, além de amadurecer na vida, um olhar mais carinhoso para ela também. Por não ter mãe, ela é órfã de mãe, ela perdeu a mãe no nascimento dela. Ela não tem esse olhar um pouco mais sensível, eu acho, pra vida. Então ela vai criando um pouquinho... Eu acho que tem um pinguinho de Emma Bovary aqui também, sabe? Esse olhar de tipo, fui criando o que eu acho certo na vida a partir do que eu li, do que eu ouvi, das fofocas, tentando juntar amores. Isso é muito legal. E eu acho interessante que a Ana comentou, é um amadurecimento real, por quê? Porque ela amadurece, mas ela não perde a personalidade dela, do começo ao fim. Ela continua sendo, sim, uma garota que é bem egocêntrica, mas isso não quer dizer que ela não amadureceu. Eu acho isso interessante também, porque não mata a personalidade dela. Exato. E os narradores da Jane Austen, né, brincam muito com os próprios personagens. Eu acho isso muito legal. Também como tem esse envolvimento do tipo...
ele, no começo do livro, como a Ana comentou, né, o narrador vende ela como uma coisa, mas ele mesmo tá sendo irônico em relação a isso. Então eu acho muito legal. Todos os livros da Jane tem essa brincadeira com a protagonista e o narrador, que eu acho muito, muito legal. E por que você levaria? Eu também acho que seria por conta da diversão, amigo. É um livro muito divertido Sim. de se ler. Você quer saber pelo que ela vai passar, o que ela vai colocar a amiga dela também, onde ela vai colocar Harriet ali, como a percepção dela do mundo molda o mundo à volta dela, né? A influência dela molda tudo em volta dela. Só que um dos porquês eu levaria a Emma, além de ser o meu Jane Austen favorito, é porque eu gostaria sempre de ter uma protagonista mulher por perto e não uma protagonista qualquer. Por exemplo, eu pensei em colocar Jane Eyre, não é um livro que eu trouxe. Mas é diferente, tem um outro tipo de perspectiva que eu acho que, além de ser divertido, eu queria um outro tipo de mulher também, provar que, ok, você ter suas dificuldades e ok, você não ser uma pessoa perfeita. Eu acho que isso, ela tá longe de ser uma protagonista perfeita. E ok você ser egocêntrico. E engraçado que a Emma, não sei se vocês assistiram o seriado Girls da HBO, tem a Hannah. E a Hannah faz todas as coisas no mundo serem sobre ela no final. A Emma é assim, tudo que acontece ela consegue transformar em algo sobre ela. E eu também pensei em trazer Jane Eyre, mas eu não trouxe. Viu? Mas eu pensei assim, mano, mas Jane Eyre, será que eu vou conseguir reler pelo resto da vida? Porque tem uma hora que é meio pesada. Sim. Mas a gente chama Jane Eyre também. Eu pensei em Jane Eyre ou Village, eu queria trazer alguma dos Brontes, mas eu não trouxe. Boa. Mas tá aí, gente, tá aí. Se fosse uns 5 livros, talvez ele entraria. Com certeza entraria. E Mr. Knight é melhor que o Mr. Darcy, tá? Eu só quero comentar isso e encerrar. Só que assim, amigo, a questão de idade é que me pega muito, cara. Porque quando a gente fala de Elizabeth e Darcy, a gente fica... Tá. Uhum. Agora, ela era bem criança aqui, Sim. né? Bem mais criança. E ele viu ela crescendo. Tá, Entendeu? Não. É uma meio coisa meio... esquisito. Aaron Creepy. Taylor Johnson. Tá, mas a gente tem que ver o tempo, sem anacronismo aqui, gente. Entendeu? Produto de seu tempo. Por favor. Como qualquer obra, vamos lembrar disso. Mas eu concordo, Miss Knightley. À frente. Você quer começar ou que eu comece? Eu começo, então. Eu acho que você vai ficar muito assim... é óbvio que você trouxe esse livro. Amigo, eu não consegui pensar em nenhum óbvio. Eu sabia que Emma talvez seria o mesmo. Tá, então... Tá, é um que, assim... Pra mim é muito óbvio, porque é meu livro favorito. E então eu já sei qual é. E, Aquela, não é tipo, óbvio. Eu já sei qual é. Então, é um livro que é o meu livro favorito da vida. Que eu coleciono edições. É um livro, assim, que me pegou muito. Eu vou falar, eu vou explicar. Que é... é Redondo de Vidro, da Sylvia Plath. Meus amigos que vão assistir vão ficar todo mundo... Nossa, que previsível! Mas são previsíveis aí. Gente, mas eu não tinha como não colocar Redondo de Vidro. Também é um dos livros que eu mais reli. E eu amo a protagonista, eu amo a Sylvia Plath, eu amo a história, eu amo essa mística que é em torno da autora e da vida dela. Que muitas vezes chega a ser problemático, mas eu acho interessante isso. Não sei se vocês conhecem a história, mas conta a história da Esther Greenwood, que é uma protagonista nos seus 20 anos, no auge da sabedoria. Ela é muito inteligente, ela ganha muitos prêmios e ela ganha uma bolsa pra Nova York pra trabalhar numa revista. E lá ela percebe que a vida não é bem assim, é meio que um diário de queda. Começa lá em cima e vai, assim, caindo. É engraçado esse livro porque a gente espera que vai ser uma leitura truncada por conta dos temas, né, que é depressão e suicídio. Mas a escrita da Sylvia é tão fluida que você parece estar lendo, sei lá, velho, um IA no começo, um Diabo Veste Prada, porque ela tá trabalhando numa revista de moda e tá todo aquele glamour. Então no começo você fica deslumbrado com ela, com Nova York, com as coisas, com os amigos, onde ela sai e tal. Mas de repente você não consegue nem notar, é tão sutil a Virada de chave. a virada né? de chave, porque da depressão, de como atinge ela, que eu achei isso muito interessante. Ela começa a não tomar mais banho, ela começa a perder os interesses nas coisas dela, ela começa a jogar as roupas dela fora. E assim, é um diário de queda mesmo, começa lá em cima e vai abaixando. Eu acho muito interessante essa história em nível também psicanalítico e psiquiátrico, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Essas áreas da psicologia de personagem. Então, não tem como eu não colocar Redondo de Vidro aqui. Aquele amigo que abraça o clima, sabe? Tipo, nossa. Porque eu ia adorar ficar relendo isso, gente. Eu ia ficar, sei lá, querendo entender mais a Esther a cada momento. E é isso, gente. Por que eu levaria esse livro numa ilha deserta? Que é o meu livro favorito. Porque eu não ia cansar de ter a Esther como companhia. E é possível você não se identificar com alguma coisa aqui, velho.
todo mundo que teve uma fase sad girl vai entender esse livro em algum momento, em algum aspecto. E é muito legal você também comparar com a vida da Sylvia e ficar batendo as coisas, sabe? Principalmente quem leu os diários dela consegue comprar muita coisa que tá aqui. É o que aconteceu na vida da própria Sylvia Plath. Então é isso, gente. A Dama de Vidro também tá aqui por conta disso. É um livro bem biográfico, né? Sim, isso. Eles falam que é um romance autoficcional. Tanto que a Silvia publicou com outro pseudônimo, que era Victoria Lucas, quando saiu, porque ela tinha medo da repercussão que esse livro traria. Engraçado que ela falou que ela escreveu esse romance pra pagar as contas. Meu Deus. Então ela meio que escreveu assim, eu escrevi uma coisa meio comercial e tal. Tá, então se isso é comercial... O que é um não comercial? Aí você corta pros diários. Exatamente. Mas é isso, gente. Redoma de Vidro. Quem não leu, leia. Mas esteja preparado também, né? Eu não escondo do João e eu falo de verdade que eu li até metade do livro. Pra mim, essa queda, essa virada de chave foi bem... Gente, é assim... E olha que eu nunca nem passei perto dos diários, imagina. Eu acho que é bem mais down, né? Eu vejo muitas pessoas lendo assim e dizem que tem que ser um momento bem propício da vida mesmo, né? Você tá assim, bem... Vamos para o meu... Era a sua vez. Será que eu vou adivinhar? Pode tentar. É um homem ou mulher? Mulher. Acho que não vai ser tão óbvio essa. Virginia Woolf? Não. Amigo, eu, Virginia Woolf, não! Nossa. Você colocou as irmãs, Brontë? É um bom chute. É um bom chute. Tá. É um ótimo chute, na verdade, você vai entender o porquê. Meu próximo livro é do Mad Woman Upstairs, que conta a história da Samantha, que é uma das descendentes das Brontës. E por que eu não coloquei necessariamente uma das Brontës? Porque eu já coloquei Emma aqui na minha cota, tá, gente? Não dava pra levar. Se a gente fosse pra uma ilha deserta, eu e o João, eu creio que a gente levaria 20 livros e nada de roupa. Então, assim, a gente levaria mais livros. Sim. Como são só 3, e eu já coloquei um do século XIX, eu escolhi colocar um contemporâneo que fale sobre as Brontës. E eu amo esse livro. Gente, se eu puder divulgar esse livro aqui... Eu não sei nem porque isso aqui não foi... Traduzido ainda, de verdade. Eu queria muito ler esse livro, gente, mas... É perfeito. Eu preguiça ler inglês. Mas eu quero muito ler. Se não for traduzido, você vai ler essa edição. Você aqui. Poderia traduzir pra mim. Gente, esse livro aqui é o supra-sumo, é a perfeição, é uma delícia. E qual é a história? Eu já falei um pouquinho lá na resenha de Jane Eyre, vou deixar aqui no card pra você assistir, caso você não tenha assistido. Mas vai contar a história da Samantha Whipple, que é uma dessas descendentes das Brontës. Ela realmente é uma descendente. A família dela toda vem seguindo a linha da árvore genealógica até chegar nela. E ela vai estudar em Oxford, vai lá para essa universidade prestigiada estudar. E aqui tem um artefato das Brontës perdido nesse tempo, que é o diário da Ellie Graham, de A Inquilina de Waterfall Hall. E ela começa a receber cartas dizendo que há uma pessoa que sabe onde está esse artefato e que daria pra ela se ela fosse fazendo tal coisa. Gente, é uma sequência perfeita. E tem um professor aqui, obviamente, que vai ser esse mocinho desse romance e tudo mais que vai acontecer, e que é o professor dela. É literalmente o orientador dela em Oxford. Amigo, e qual é a especialidade dele? Das línguas. Então, assim, é perfeito. Você vai ter romance na medida certa. Só que, gente, esse romance, ele é tão perfeito, ele é tão incrível, que até mesmo a estrutura do romance se parece com a estrutura das Brontës. Só que de uma forma moderna. Tanto que no fim, acontecem alguns acontecimentos e ela deixa no ar. Não é um fim, sabe, delimitado e perfeito. Será que isso aconteceu mesmo? Será que isso não é coisa da minha imaginação? Será que não é o que eu gostaria que acontecesse? E tu fica sem entender isso. E assim... É um livro polêmico, há muitas polêmicas no meio dele envolvendo a Samantha e esse professor, por exemplo. A história crua como ela é e a dificuldade dela de se desvincular dessa imagem. Porque esse professor, por exemplo, queria que ela tivesse essa postura de uma descendente das Brontës. Fosse tão incrível, tão genial quanto elas. E ela não era. A Samantha não é uma escritora perfeita, não é uma escritora genial. Ela é somente uma universitária. Então, desvincular essa imagem dela com as Brontës, as várias referências aos romances, ao estudo acadêmico, por isso eu acho que você ia amar também. Sim. Tem uma frase aqui que eu amei traduzir, que é logo no início, que é: eles discutem sobre o que é literatura. Ele pergunta pra ela, na primeira aula, e ela, conta histórias. Não, isso é história.
fala sobre os seres humanos. Não, isso é biologia. Então, o que seria literatura? O que é literatura? Ele vai ensinando, ele vai mostrando pra gente o poder literário nas nossas vidas e também o poder dessas mulheres fortíssimas que são as Brontës, são as pioneiras do século XIX. Ensina muito sobre literatura, sobre vida, sobre arte. É inspirador, gente. Todo, né, o local onde se passa, os personagens... Perfeito pra mim. E esse mocinho aqui... Ai. Amiga, não tem como você fazer um mestrado sobre esse livro e terminar de traduzir? Eu acho que seria uma boa. Vocês viram que ele quer me enfiar um mestrado de qualquer jeito, né? Mas é verdade, você já tem amigo. metade. Você já traduz como resultado da pesquisa. E você já pesquisa as irmãs também. Mas é isso, gente. Super indico pra vocês. Infelizmente não tem tradução pra língua portuguesa, mas eu Mas acho... ela vai traduzir. Mas eu acho que é muito tranquilo, é um livro muito gostoso de ler. Tem, sim, algumas, é bem inglês, né, por si só, assim, inglês britânico, que são mais difíceis de palatar, mas pesquisando ali rapidinho você consegue fluir, tá? Não tem grandes problemas, grandes dificuldades. Super indico, eu acabei de ler ele em 2021. Ai, eu queria viver nesse livro. Ai, Eu preciso reler isso daqui. Quero ler. Então agora, o último livro, acho que esse você não vai adivinhar. Mas é um livro assim, não é fácil, eu acho que é por isso que eu escolhi ele. É um livro que esse eu tenho realmente certeza que a cada leitura eu iria tirar novas ideias, novas perspectivas. Porque todo livro é inesgotável, mas eu acho que esse, por se tratar dessa autora, é muito mais inesgotável ainda. Que é Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Eu quero muito ler esse livro! Ai, gente, esse livro foi um dos meus primeiros contatos com a Clarice e é o livro que eu mais gosto dela. Eu não sei se vocês conhecem a história desse livro, mas fala sobre a Lori, que é uma professora do primário, e o Ulisses, que é um professor de filosofia. E a relação deles e como essa relação causa uma descoberta interna nos dois, tanto como indivíduos como um casal. E é muito interessante porque eu li esse livro, eu tava na graduação, né? E eu já tinha terminado de ler naquele mês, eu acho, e entrei numa matéria. E essa disciplina, o livro era esse livro. Tá brincando? Aí quando eu falei, professora, eu já li, automaticamente eu me tornei a favorita da professora, né? Porque eu já tinha lido, e eu falei, professora, eu acredito, eu acabei de ler, grifei um monte de coisa e tal. Ela falou, nossa, João, que bom que você leu. Foi ótimo, porque além de ter acabado de ler, eu tive aulas sobre ele com a professora universitária. Perfeito. Então, fez me apaixonar ainda mais pela Clarice e por esse romance, esse texto. E é legal porque no começo dele, ele começa com uma vírgula, como se já tivesse alguma coisa antes, e termina com 2 pontos. Então parece que é um recorte só da vida dos protagonistas. É como se a vida fosse contínua e o romance apenas tirou uma fotografia, talvez. Ou, não sei, moldurou um momento, uma vivência. Enfim, eu sei que se eu lesse isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, ia ser inesgotável, eu ia descobrir muitas coisas novas. Clarice, gente, não sei se vocês gostam de Clarice, mas eu escolhi exatamente por isso. Não é um livro, eu nunca reli esse livro, pra você ter uma ideia, mas é um livro que eu sei que se eu reler, eu vou tirar novos significados. Mas eu tenho que estar pronto pra reler também. Mas por que eu escolhi esse livro pra levar em uma ilha deserta? Porque eu sei que a cada leitura ia surgir novos significados pra mim. É isso que eu preciso, acho, numa ilha deserta. É esse livro se tornar outros livros em cada releitura. É isso, gosto muito, recomendo vocês lerem Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. É o 6º romance da Clarice, se eu não me engano. E não é difícil, gente, não é comparado com Água Viva, assim, Água Viva é muito too much de fluxo de consciência. É maior que a da Estrela. Enfim, esse é meu favorito da Clarice, gosto muito dele. Leia. Tá super na minha lista de desejos. Acho que você vai Parece gostar, ser amiga. maravilhoso, né? E o romance é muito interessante, esse romance. Porque não é um romance, é um romance romântico, mas é muito intelectual. É muito interessante, é muito interessante. Eu acho que muitos significados diferentes você pode tirar dessa leitura. Clarice no geral, né? Eu acho que é isso. É a nossa cota de literatura brasileira. Verdade, né? literatura brasileira. E mulheres. Por favor, sempre, né? Exatamente. Acho que é isso. Né? Eu colocando um autor homem depois. Sim, sempre, vamos. Mas deixa eu pensar. Humberto Eco? Eu sou bem mais previsível, né? É? Gente, não tem como não falar sobre Humberto Eco e por que eu trouxe esse livro e por que eu levaria ele pra ilha. Eu vou falar primeiro porque eu levaria ele pra ilha, porque eu tenho um vídeo aqui, que eu também vou deixar linkado agora no card, sobre as melhores leituras de 2024. E obviamente esse aqui foi top 1. Eu levaria ele pra ilha porque ele
mudou o reflexo de como eu quero continuar sendo leitora pro resto da minha vida. Ele mudou a concepção que eu tinha sobre ser uma leitora casual, uma leitora ávida. Não. Sobre como a leitura muda a gente de várias formas. Eu comecei o vlog, comecei esse canal, quando eu comecei a ler O Nome da Rosa. Foi quando eu tive certeza de que eu gostaria de fazer isso aqui, produzir conteúdo sobre literatura pro resto da minha vida. Porque se tivesse obras como essa, que me inspiravam dessa forma, desse jeito, deste tamanho, eu gostaria, com certeza, de ter acesso a essas obras. Então, esse é um dos porquês eu levar isso pra Ida. Eu não vi Essas inteiro, poucas... amiga. Amigo. Eu preciso ler inteiro. Sério. Eu li só uns fragmentos. É perfeito. É Você acha que eu vou gostar? Óbvio, amigo, é muito bom. É assim, maravilhoso. E vai contar a história deste Frei, que vai até uma abadia, ali no meio do nada da Itália, lá perto de um lugar super inóspito e tudo. São, nessa época aqui, é um contexto muito grande, eu indico vocês assistirem um vídeo, mas tinha uma guerra entre os freis por conta, né, das ordens em que eles estavam, e esse frei em específico era franciscano, o Guilherme de Baskerville, que vai até lá, essa abadia e tudo, mas nem tudo assim é tão fácil, porque uma missão que era simplesmente para ter uma conversa de ordem para ordem, se torna num grande mistério, num grande thriller ali do século XIII, bem medieval, é uma abadia somente de monges, de freis. Eles eram bizantinos, então eles não eram franciscanos, tinha uma outra ordem, era uma abadia de luxo, tinha essa biblioteca gigante, que é praticamente um personagem aqui. E, gente, assim, perfeito. A cada capítulo, praticamente lá no início, um frei vai morrendo. Então, é muito diferente, é uma dinâmica muito interessante, porque o Guilherme chega lá e ele já era essa pessoa muito inteligente que desvendava mistérios, ele sempre foi essa pessoa que encabeçou isso. E essas coisas começaram a acontecer e parecia ser tudo um mistério divino, porque era alguma revelação, era um livro do Apocalipse, e na verdade não era nada disso. É simplesmente, para não dar spoiler nenhum, a vontade humana, ou talvez a rebeldia humana, para que nós não tenhamos acesso a todo o conhecimento que a gente acha que pode ter. Também fala muito sobre o impacto religioso, da visão religiosa sobre a vida das pessoas. E sobre como o conhecimento, no geral, ele pode sim ser minado por conta da sua visão de mundo, seja econômica, seja social, enfim, religiosa principalmente aqui, mas a gente fala sobre a vida, sobre o conhecimento, a importância de nós sermos sempre aptos a aprender cada vez mais, principalmente com a literatura, né? Já que essa biblioteca era uma biblioteca que não era de livre acesso. Você não podia ter livre acesso a qualquer coisa que você queria lá dentro. Por isso ela era praticamente um labirinto. Então, somente pessoas escolhidas ali pelo abade principal ali daquela abadia podia, de fato, ter acesso a esses livros. Por quê? Por que essas pessoas estão morrendo? E por que ela não tá no mestrado depois dessa aula? É isso que eu quero saber também, gente. Amigo, você vai amar todo mundo que lê. Se você... É difícil no início? Não é difícil. Ele é lento, ele demora. Mas assim, desde o primeiro capítulo, você já conhece o Guilherme, né, e seu ajudante ali no primeiro capítulo. Então você já vê como é incrível, como é interessante a obra. Eu não acho que seja difícil. Ali no início você vai ter um aspecto geral das conversas sobre o que estava acontecendo ali com aquelas ordens diferentes de freis, né, os franciscanos e os beneditinos. E a partir disso, você vai fluir. Já vai ser o mistério, já vai ser o porquê isso acontecia, já vai ser as polêmicas. Esse livro é muito polêmico. Quem já assistiu ao filme muito famoso também sabe o porquê. E o tanto de conhecimento que Umberto Eco tem sobre história, sobre filosofia, sobre mitologia, sobre como sobre Idade Média no geral, né? Afinal, ele é um doutor focado ali no medievalismo. Mas é bizarro você ver como pessoas têm um conhecimento tão grande sobre o mundo e não conseguem, fragmentar isso para colocar no mundo. E ele colocou em uma obra, em um romance. É por isso que eu amo muito Umberto Eco. Ele podia ter feito qualquer coisa a partir disso e resolveu fazer uma obra maravilhosa como essa daqui. Perfeito, eu amo muito ele e não poderia deixar de estar aqui. Eu levaria essa própria ilha mesmo sendo um calhamaço. Eu poderia usar para quebrar um coco. É verdade, coisa, né? Faz sentido. Já Uma me boia. ajudaria super, com certeza. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Primeiramente, João, muito obrigada por vir, amigo. Eu Você que sempre agradeço. muito bem-vindo aqui. O João vai aparecer mais, hein? Fiquem atentos aos próximos vídeos também. Muito obrigada. Foi o que nos uniu, obviamente, falar sobre literatura, nossa formação, mas
acho que também nutre muito a nossa amizade no geral. Sim. Ai, eu tô muito feliz de ter aparecido aqui no canal da Ana. E desculpa, gente, a minha dicção. Eu não sou acostumada a gravar vídeo pro YouTube. Foi Mas, ótimo. obrigado, amiga, por ter me convidado. E é isso, gente. Obrigado. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Com certeza. E de ler as nossas indicações. Por favor. Eu quero saber o do pessoal. Quem será que eles Exatamente. levariam pra uma ilha deserta? Contem pra gente, tá Estou bom? muito ansiosa pra saber. Grande beijo, gente. Até mais. E assistam os próximos vídeos. Se inscrevam aqui no canal. Tchauzinho. Ah, essa entrazinha pode estar em preto e branco. Já fica lá no finzinho. Eu sempre coloco no Ai, tá. Quem tá no círculo. Quem tá no círculo? O círculo bactiniano. O círculo lacaniano. Lacaniano. A gente não é homem. Eu acho que, assim, se o termo tivesse sido cunhado um pouco antes, teria sido Emassinha ao invés de Patricinha. Não. Porque Patrício vem do Imperador Romano. Acho que teria sido Emassinha. Pedra, papel, tesoura. Pedra. Melhor de 3, então. Eu não acredito em gatilho, aqueles cancelados no seu vídeo. Ai, aquele pessoal que fica gravando no TikTok chorando lendo Uma Vida Pequena. Ai, detesto isso, amiga. Sério. Mas você faz compra? Condor. E você? Condor, mas eu tô indo mais no Empório, porque Eu coisa também. pequena. Tipo assim, Perfeito. eu só vou aceitar você quando você estiver pronta. Uma coisa meio assim, intelectualmente pronta e pra ter um relacionamento. É, a cota homem do ano. Você leu algum homem esse ano, amigo? Aí tirando as coisas do mestrado, texto do mestrado? É. Não, por escolha própria não. Viu, gente? Somos assim. Tá bom. Agora foto? Agora a foto.